ainda o que se mais vê, de fato, são histórias bonitas contadas de um produto sustentável, com um tecido responsável e que representa 2% do share daquele negócio, né? E os outros 98% são os produtos que estão aí há 30 anos, 50 anos sendo produzidos e distribuídos, né? Então, ainda é um desafio muito grande as empresas se arriscarem nessa dimensão que não é apenas sobre colocar mais dinheiro na sustentabilidade, mas é de fato mudar a sua visão de jogo, a sua visão de mundo, para repensar até mesmo, quem sabe, os seus modelos de negócio, para poder se colocar mais a serviço de Gaia, mais a serviço desse ecossistema complexo que a gente vive e não apenas a serviço dos próprios interesses pessoais e econômicos, né? Então, será que a gente vai ter a evolução de consciência coletiva para chegar nesse lugar? Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast mais relevante em ESG no Brasil. A gente busca dar visibilidade e trazer pessoas que estão realmente fazendo a diferença. Nessa temporada, estamos focados em sustentabilidade, ESG, impacto socioambiental. E hoje eu tenho a alegria de receber o Wagner Andrade, CEO da Menos Um Lixo. Ele é LinkedIn, Top Voice em sustentabilidade no ano passado, CEO e Head de Inovação na Menos Um Lixo, que é uma plataforma incrível de compartilhamento, de produção de conteúdo, e que tem uma história muito massa, que vocês vão ver já já. E é um ativista corporativo, em que veio do mundo da publicidade, e hoje está no mundo contribuindo para um mundo melhor. Uma honra ter o Wagner aqui, espero que vocês gostem. Maravilha, Wagner. Primeiro, te agradecer por estar aqui no Abrindo Caminhos, acho que trazer a perspectiva de quem está empreendendo de fato, né? A gente tem falado muito sobre ESG nessa temporada, e você, com Menos Um Lixo, tem mostrado na prática o que dá para a gente fazer, né? E crescer escalando um projeto tão bonito, parceiro nosso também da Worldpackers. Mas eu queria começar ouvindo um pouco da sua trajetória pessoal, até como você chegou, e contar para o pessoal o que é o Menos Um Lixo, o que vocês têm feito. Boa, Rick. Obrigado pelo convite. É sempre bom ter espaços e oportunidades da gente falar um pouco sobre quem somos, claro, como negócio, mas também enquanto indivíduo, e o impacto que a gente produz, inspirar outras pessoas, influenciar. No fundo, essa é a natureza do Menos Um Lixo, né? Contribuir para que as pessoas repensem seus hábitos e a sua jornada de vida, né? Então, espaços como esse são muito bem-vindos para a gente reverberar essas conversas, né? Então, obrigado. Cara, eu acho que eu posso começar falando um pouquinho, acho que da minha jornada mesmo, pessoal, profissional. Eu sou comunicador nato, assim, desde que eu me reconheci como indivíduo, né, cara, ainda moleque, percebendo a importância e o poder da comunicação como ferramenta de conexão, como ferramenta de descoberta, de reconhecimento, né? Então, acho que minha vida toda foi muito pautada em promover diálogos e naturalmente, quando eu me vejo adulto buscando um lugar profissional, a comunicação veio muito imediata, foi muito natural. Então, eu me formei em comunicação e sempre empreendi, né? Então, isso também é uma coisa legal, que eu acho que esse movimento inquieto de descoberta e de busca me fez, desde moleque, empreender. Então, eu nunca trabalhei efetivamente para nenhuma organização, nenhuma corporação. Então, comecei minha jornada. Tem até um recorte interessante da minha vida, um lugar artístico, de produção artística. O meu empreender começa nesse lugar de pinturas personalizadas em aerografia. Eu lembro bem, não tinha essa cultura do grafite em camisa, estava ganhando força início dos anos 2000, né? Eu estou com 42 anos, eu tinha 20 anos, 19 anos nessa época, e, cara, eu resolvi abrir um negócio de grafite em camisa com um amigo que eu conhecia num estágio que a gente fazia, e passei 5 anos do meu início empreendedor trabalhando com pintura. Isso é uma coisa legal, o que não deixa de ser comunicação, porque a gente estava retratando ali artes e linguagens em camisas, painéis, paredes.
Mas foi muito natural também o meu avanço para a comunicação, e aí eu fui empreender no mercado de agências e passei os últimos 15 anos da minha vida fazendo isso, né, antes de chegar no Menos um Lixo. E teve um momento interessante no meu empreender com comunicação que eu me conecto com o terceiro setor. Eu acho que isso é um ponto muito chave de uma transição de visão de mundo na minha vida. Eu, como publicitário, né, comecei a entender a publicidade como ferramenta de desenvolvimento e transformação da realidade que a gente vive, da criação de desejos não necessários e do estímulo de consumo, compra, e numa lógica social e econômica que estava em desenvolvimento e sempre esteve nos últimos 100 anos, né, 70, 80 anos, muito avassaladora, né? Então, quando eu me dei conta de que a publicidade era uma mola mestra do capitalismo desenfreado e muito louco, eu dei um passo para trás e foi quando eu me conecto com o terceiro setor. E aí foi muito disruptivo mesmo. Eu começo a transicionar o meu empreender com comunicação para a dimensão de impacto, atendendo organizações do terceiro setor, e vivo uma trajetória muito linda nesse lugar, fazendo projetos incríveis com grandes organizações, Médicos Sem Fronteiras, agências da ONU como Unicef, ONU Mulheres, e também outras organizações internacionais como DNDi, ActionAid, e algumas organizações brasileiras. Então, foi um período muito interessante, onde eu pude perceber a comunicação como, de fato, uma ferramenta de transformação real, prática, né? E eu sendo, com a minha empresa, com a minha equipe, com o meu empreender, um agente importante dessa jornada. O empreender é uma loucura, né? Empresas quebram, negócios outros surgem, por aí vai. No meio desse caminho, eu criei uma operação de comunicação e sustentabilidade que ela também teve acho que eu estava discutindo essa agenda, foi em 2011, há 11 anos atrás, ainda estava se falando muito sobre responsabilidade social corporativa, e ESG ainda nem existia, óbvio. A própria sustentabilidade corporativa ainda estava numa dimensão muito, né, dos projetos de impacto ambiental ou das iniciativas sociais filantrópicas, e foi muito difícil prosperar com um modelo de negócio voltado para atender empresas e suas áreas de sustentabilidade. Acabei quebrando, mas aprendi muito nesse período, ajudei, né, participei das discussões, da criação dos primeiros indicadores de sustentabilidade para a indústria da comunicação. Foi um período muito legal, assim. Aí tem um hiato em que eu empreendo com tecnologia no meio desse caminho, voltada para desenvolvimento humano, uma startup chamada Bizu, que também tem uma jornada muito linda, evolutiva como startup, de validações, de programas de aceleração, foi muito legal. Mas é quando eu me esbarro no Menos um Lixo, e eu costumo brincar que primeiro eu me apaixonei pela fundadora e depois pelo negócio, né? A Fê, idealizadora do Menos um Lixo, é a minha companheira, e esse mergulho na vida dela, e naturalmente no negócio que ela concebeu, foi muito avassalador, e em pouco tempo eu me vi abrindo mão de todos os meus empreendimentos para cair dentro integralmente do Menos um Lixo, e desde 2018 eu estou junto, e desde 2020 oficialmente como CEO do Menos um Lixo, conduzindo esse negócio que eu vou ter o prazer de contar um pouquinho para você como é que funciona. Boa. Mas me ressoa muito a jornada do herói, assim, né? Você começando na publicidade, né? Como você trouxe, né? De essa criação de consumo não necessário, né? Que a publicidade é tão conhecida e boa para, né? Entrando aí no terceiro setor, e uma transformação, não sei se ou uma transformação interna, ou você já tinha isso dentro de você, mas viu que podia usar essa ferramenta da comunicação, né? Da publicidade para o bem, né? Para levar, assim como a tecnologia ou o dinheiro, né? Pode ser usado para vários lados, a comunicação acho que também é um desses grandes trunfos da humanidade, assim, né? Que desde que a escrita começou, a prensa começou, a gente tem a possibilidade de fazer propaganda, né? Como já foi muito feito no passado, mas uma necessidade vital nesse momento, principalmente do tempo, de usar a comunicação para criar impacto positivo, né? Alguém me deu um exemplo um dia, né? Os caras ali da Monsanto, dessas empresas, todos eles se juntam ali e ficam falando como é que a gente vai fazer uma comunicação para a gente ganhar mais mercado, né? Então, a gente também tem que se juntar para como a gente vai fazer uma comunicação do bem, né? Porque o que vende na mídia, assim, né? O que a gente consome como emoções, né? É medo, né? É ansiedade. Então, é isso que a mídia vende. Então, como a gente usa essa comunicação para o bem na prática, empreendendo, né? Acho que você junta ali
um empreendedorismo com a comunicação, com menos um lixo, e que acho que vale já a gente entrar nele agora, o que é, para quem está ouvindo ter mais conhecimento sobre como essa jornada do herói não termina, né? Mas que ela tá, qual o momento que ela está agora? É cíclica, né? A jornada do herói é cíclica, né? Certamente vão ter ápices e quedas a vida inteira, né? E no fundo essa é a vida, né? Cara, muito legal, assim. E a sua fala me traz vários insights e ganchos aqui que a gente pode aprofundar no papo na sequência. Mas o Menos o Lixo, ele é um negócio de comunicação, né? E educação. No final da linha, é isso que a gente faz, né? O Menos um Lixo nasceu lá em 2015, e a Fê, idealizadora do Menos um Lixo, né, nasceu muito dessa iniciativa individual, pessoal dela. Então, ela assiste um filme chamado Trashed, com o Jeremy Irons, que é um filme muito interessante, um documentário que ele roda o mundo para mostrar o tamanho do impacto do nosso consumo, os lixos, os lixões pelo mundo. É muito assustador, né, como bons documentários que cumprem esse papel de trazer impacto sobre o tamanho da cagada que a gente está fazendo como humanidade. Então ela assiste esse filme e ela fica muito transtornada, assim, e ela decide sair desse filme e fala, cara, o que eu posso fazer enquanto indivíduo para produzir uma transformação que eu não dependa do governo, que eu não dependa do meu chefe, da empresa que eu trabalho, enfim, eu posso agora produzir algo, um ato que vai atenuar o impacto negativo da minha própria existência, né? Então ela pega algo muito simbólico, eu vou parar de consumir copos descartáveis. E ela, ao longo de 2015, ela passa o ano contabilizando quantos copos ela evita na vida dela. Vai na rua pedir um suco na lanchonete, comprar algo para levar, enfim. Então, ela de fato conta isso. E para evitar o uso desses copos descartáveis, ela compra um copinho retrátil de metal pela internet e começa a usar esse copinho. E aí, no final de um ano, ela economizou 1.618 copos. Isso vira uma baita história, né, cara? E, de novo, comunicação, né? Um storytelling maravilhoso, né? Quase uma jornada da heroína também, né? Que se vê diante de um problema e supera, cria uma solução e tal. Então, ela, nessa história de um ano economizando, ela, obviamente, começa a produzir, transformar isso em conteúdo, em informação e disseminar nas redes sociais, e ela mobiliza muita gente. E, espontaneamente, várias pessoas falam, cara, o que essa mulher está fazendo? Uns chamam de louca, outros falam, cara, que interessante, gostei. E nesse percurso, ela começa, naquilo que foi uma iniciativa pessoal, transformar num movimento. Pessoas seguem, pessoas se inspiram, pessoas repetem esse gesto, e pessoas começam a demandar dela esse copo. Mas eu quero esse copinho. Ela não, cara, você usa uma xícara, compra um copo qualquer, pega o copo da festa que você foi lá e usa. Não, mas eu quero esse copo aí com a hashtag menos um lixo, que ela tinha grifado, já tinha cunhado esse nome. E ela começa a olhar para isso e falar, cara, também tem um negócio por trás disso, né? Mais do que um movimento, né? E aí, em 2016, ela cria o copinho retrátil de silicone, que foi uma disrupção no mercado em termos de produtos reutilizáveis. Nesse mercado de consumo consciente não existia nada parecido no Brasil e poucas similaridades no mundo, né? Então, esse movimento que já tem uma audiência, já tem pessoas seguindo e se inspirando, também agora se vê diante de um produto inovador disponível para o mercado, para que empresas pudessem comprar, substituir os seus descartáveis, pessoas comprarem para também no seu dia a dia utilizarem. E aí, de fato, o Menos um Lixo começa a se consolidar como uma empresa, com unidades de negócio, uma área de comunicação e conteúdo e educação, uma área de produto. Então, em 2016, essa jornada se inicia, e em 2017, de fato, ela se consolida e avança lindamente, né, no momento em que a pauta do plástico e do lixo marinho ainda nem era uma agenda discutida, globalmente disseminada, né? Só em 2017 que a ONU cria a campanha Mares Limpos no mundo, que inclusive a Fê é a primeira defensora a mares limpos aqui no Brasil, a convite da ONU, em 2017, né? Então, foi uma jornada evolutiva muito interessante, assim, do Menos um Lixo, enquanto movimento e enquanto negócio, né? Então, hoje somos a principal plataforma de disseminação de práticas sustentáveis do Brasil, um canal que produz e distribui conteúdos diários no Instagram, no YouTube,
no LinkedIn, no TikTok, né, mas principalmente Instagram, nossa principal plataforma, né, e o nosso site com os artigos, enfim, sobre assuntos relacionados a consumo consciente, a comportamento, a sustentabilidade, a moda, a ESG, ativismo corporativo. A gente é um negócio ativista, então a gente também traz à tona os desafios que a gente está vivendo, sociais, políticos, econômicos, nessa dimensão socioambiental, e, além disso, somos o produtor e que representa esse produto que criamos, pioneiro no Brasil, o copinho retrátil de silicone, que tangibiliza, né, que materializa essa agenda do consumo consciente, do comportamento responsável, né? Quando você tem um copinho na mão, a gente chama ele de agente de transformação, porque, de fato, ele cumpre esse papel, né? Você, no dia a dia, ao usar o copinho, você começa a repensar os seus outros consumos, e isso influencia nas suas escolhas para que elas sejam mais responsáveis. Você começa a evitar outros lixos, né, entre aspas, que você consome no dia a dia, enfim. Então, esse é o Menos um Lixo. Boa. É, Acaba sendo até um lembrete, né? Eu tenho um aqui em casa também, e acaba sendo um lembrete até, né? Como talvez me ressoa até o Japamala, assim, né? Num tom mais espiritual, que te faz lembrar de algo, né? Tem alguns, bem aqui na minha frente tem uns símbolos budistas, assim, né? Que é um lembrete, assim, né? Talvez muita gente pergunta como começo, né? Tanta coisa para fazer no mundo. Ou até o papo que eu tive com a Amanda Costa aqui, que é a importância do consumo, né? A importância de você olhar para o seu próprio consumo, porque o governo, as empresas sempre tem muita coisa para melhorar, e a gente às vezes acaba criticando muito ali, né, o que os outros deveriam fazer melhor, mas como é que a gente consegue começar, né? Então acho que o copinho e o tipo de conteúdo que vocês produzem, acho que é um jeito excelente de se imergir já nisso, né? E pensando na sua experiência, tanto empreendendo como com comunicação, eu queria ouvir um pouco, uma reflexão assim, sobre essa necessidade das organizações aliarem suas narrativas e as práticas de sustentabilidade ESG, porque uma coisa é narrativa, né, muito greenwashing, a gente tem visto por aí. Você já teve uma agência, como você falou, em 2011, de comunicação, focada em sustentabilidade, né? A gente está vem numa evolução, né, de atenção das empresas, governos, para a ONU, etc., para isso, ainda muito menos do que a gente precisa, né, como planeta, mas de alguma maneira alguma evolução, né? Mas queria ouvir um pouco sobre essa necessidade das empresas se adequarem a isso, de fato, né, e esse discurso que tem sobre sustentabilidade, ESG, e as narrativas, né? Então, acho que uma reflexão aberta sua sobre isso. Legal, legal. Cara, você acha que na sua pergunta mesmo você já traz um pouco da resposta, né? No fundo, narrativa, ela é consequência da ação, né? Ou seja, que história eu vou contar sobre aquilo que de fato eu faço. Essa é a tese, né? A gente vê na prática muitas empresas que gostam de contar histórias, mas não necessariamente essas histórias refletem a realidade. E na dimensão da sustentabilidade, isso ainda é mais notório, né? O Menos o Lixo é um negócio muito ativista, né? Então, é legal que nessa jornada evolutiva do próprio negócio, Menos um Lixo, e acho que isso, muito em função da minha entrada também, a Fê, ela é muito ativista, né? E durante muitos anos o Menos Lixo foi muito questionador do próprio, né, universo empresarial, né? Que de fato é o grande impulsionador da tragédia ambiental que a gente vive, né? Essa é a grande verdade. Tudo que de alguma forma estamos colhendo como consequência da evolução desenfreada dos negócios, dos empreendimentos, da extração, dos recursos, enfim, do impacto real, fundamentalmente capitaneado pelas grandes organizações mundiais, né? Os governos, sem dúvida, têm grande responsabilidade sobre isso, mas está na mão das empresas a transformação. E por isso que a gente começou nos últimos anos a se permitir estabelecer um diálogo de aproximação, como movimento que somos ativista, com o universo empresarial. Porque a gente só vai produzir a transformação que a gente precisa como humanidade se a indústria chegar junto nesse movimento. Senão, a partir dos atos individuais, sem dúvida a gente influencia essas indústrias, os governos, e tem vários exemplos sobre isso que o Menos Lixo, inclusive, protagonizou na Lei do Canudo, no Rio de Janeiro, né, na implementação do primeiro território brasileiro a banir todos os plásticos descartáveis, que foi a ilha de Fernando de Noronha. A gente estava lá ativamente
influenciando, inspirando e co-construindo com a ilha esse processo, mas se a indústria não chegar junto, a gente não vira o jogo. Então, dentro dessa lógica, a gente, nos últimos anos, tem estado bem próximo das grandes organizações nos seus processos evolutivos, né? E esse é um ponto legal para frisar aqui. Não existe negócio que não gere impacto. O próprio Menos um Lixo é uma empresa B certificada, é um negócio de impacto, um propósito muito claro de transformação do próprio negócio em si e da sociedade, mas a nossa própria existência está produzindo impacto. Eu produzo um copo que usa matéria-prima, que tem um processo industrial produtivo, que tem emissões, que tem uma logística de distribuição, né? Por mais que eu, como de fato faço, mitigo todo esse impacto com mecanismos compensatórios, com plantios de árvores e compensação de CO2, eu estou produzindo um impacto, uma transformação. Então, dentro dessa premissa, é importante ter consciência de que, cara, as empresas por si só precisam viver, e já estão, muitas delas, vivendo a sua jornada de transformação, mas esse é um percurso de médio e longo prazo. Acho que a equação que a gente precisa fazer é: será que teremos tempo, enquanto humanidade, de aguentar o tempo dessa transformação para que a gente esteja aqui em vida e com saúde, né? Porque já estamos diante das catástrofes climáticas, já estamos diante do aquecimento global e dos impactos que a gente produziu no meio ambiente. Então, a gente vai dar conta de virar essa chave no tempo certo, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente vê são grandes organizações iniciando as suas jornadas de transformação, revendo seus processos, suas políticas, seus materiais, seus produtos, suas relações humanas dentro, né, com seus colaboradores, com a sua cadeia de suprimentos e fornecedores. Essa jornada ela é mais rápida para uns, mais lenta para outros. Ainda tem muita história mal contada, ainda tem muito greenwashing, mas a gente está disposto a dar o braço para quem legitimamente aponta um horizonte futuro de transformação e começa hoje, de fato, a realizar ações práticas, né? Então, é muito importante que a gente, dentro desse universo ativista, estejamos conscientes de que a gente tem um papel chave de impulsionar a indústria, dando a mão, ajudando, apontando o caminho, contribuindo para que as ações de fato sejam feitas e que essas histórias sejam contadas, porque a gente precisa influenciar o mercado, precisa influenciar outras empresas, outras indústrias, e o Menos um Lixo se coloca nessa dimensão. Boas histórias, legítimas e verdadeiras de transformação dentro do universo empresarial são pautas, são assuntos para a gente conversar dentro da plataforma, e isso tem sido muito rico e muito poderoso. Lembrou um papo que eu tive com o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Ele falou assim: talvez a gente não vai desaparecer, mas vai ser um mundo cinza e fedorento, né? Não quero viver no mundo cinza e fedorento, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Nesse sentido, acho que a opinião pública, né? E as novas gerações, né? Têm sido cada vez mais críticas, né, em relação a isso, tanto a decisão de compra das pessoas, quanto a crítica às empresas, aos governos, né? Então, queria ver um pouco dessa tua perspectiva, quanto que isso está, de fato, acontecendo e tua expectativa até para um futuro próximo, né, com essa pressão maior da opinião pública e das novas gerações. Na Worldpackers, por exemplo, as gerações novas foram levando a gente a buscar cada vez mais experiências eco e sociais, porque é o que elas estavam querendo, né? Então, voluntariar em lugares mais eco e sociais, o próprio desejo dessa geração mais nova foi fazendo a gente se transformar. Muitas das empresas mais antigas, né, elas ainda estão muito desconectadas dessa geração mais nova, ou tratam a opinião pública como eu consigo enganar ela para vender mais, de alguma maneira ali, né? Mas qual que é a tua visão atual sobre isso e expectativa para um futuro próximo, né? Porque o futuro longo parece longo e assustador. Olha, é isso. Essa é a razão existencial do Menos um Lixo, né? Nasce de um indivíduo, Fê Cortez, e reverbera em tantos outros, né? São hoje quase 1 milhão de pessoas, por exemplo, que nos acompanham nos nossos canais. A gente dialoga mensalmente com cerca de 3 milhões de pessoas. É muita gente que está sendo tocada por aquilo que a gente dissemina. É muito notório, desde da minha jornada pré-Menos um Lixo, reconhecendo ali nos projetos sociais, nas iniciativas do terceiro setor que eu estava vinculado, a mobilização e o poder dessa mobilização das pessoas. Agora é mais claro ainda, né? Acho que a internet
e todo o seu desenvolvimento das redes sociais tem produzido, enfim, para o bem e para o mal, né? Transformações muito agudas assim da forma como culturalmente e socialmente a gente se relaciona e as coisas acontecem na economia. E o que eu vejo nitidamente é o poder do indivíduo ganhando cada vez mais força. A gente sempre falou muito sobre o poder do indivíduo no Menos um Lixo, né? E nesse papo que você teve com a Amandinha, é bem isso, o poder da carteira também, ou seja, a gente tem de fato a capacidade de influenciar de verdade, assim, a partir do nosso consumo, as políticas públicas e o que é produzido pela indústria e pelas empresas e pelo mercado, porque no fundo eles estão a serviço dos nossos anseios, né? Tanto a esfera pública quanto a privada. Então, é muito grande, é muito legítimo e muito notório que você tem em todas as camadas sociais, em todas as classes sociais, em todos os grupos sociais, mobilizações cada vez mais significativas e maiores, né? Quem diria que a gente teria tantos indígenas, por exemplo, hoje, com vozes ativas, articuladas, influenciando, se mobilizando coletivamente para produzir transformação tanto em política pública quanto dentro das empresas, né? A ponto da gente hoje estar diante de um histórico Ministério dos Povos Originários, dos Povos Indígenas, né? Liderado por uma figura indígena muito representativa, né? Então, é muito poderoso o poder que nós temos enquanto indivíduos. A gente ainda não se dá conta dessa nossa força de mobilização, essa é a grande verdade, mas eu vejo um cenário muito promissor a médio prazo, assim, muito promissor, né? Hoje você tem, de fato, a condução das políticas dentro, não só nos países em si, mas até as políticas multilaterais nos encontros da ONU sendo discutidos a partir da perspectiva da mobilização social, né? E não dos interesses econômicos entre países ou entre conglomerados empresariais. Hoje já se vê discussões acontecendo onde o protagonismo da narrativa são coletivos de pessoas, né? Então, cara, essa para mim é a chave da transformação, é a mobilização coletiva para que a gente realmente caminhe para uma jornada mais humana, uma jornada mais possível de existir aqui nesse planeta. Agora, ponto de atenção fundamental. Essa mesma capacidade coletiva que hoje temos de se mobilizar, de se organizar, de usar as ferramentas sociais para produzir a transformação que faz sentido, na minha percepção, ela também é instrumento para desinformação, para fake news, para uma série de questões sociológicas, culturais que a gente está vivendo hoje, muito desafiadoras, né? Então, é um momento delicado, né, meu caro? Sim, um momento de oportunidades, mas também de grandes desafios. Mas, sem dúvida, para mim, o caminho da transformação é pelo poder do indivíduo e pelo poder do coletivo. E você trouxe agora há pouco, vai nessa questão da período ali na agência, né? As empresas, cada vez mais eu vejo olhando para isso, mas ainda assim o principal budget ali acaba sendo marketing, vendas, né? Sustentabilidade acaba sendo uma área nova ali, crescente, né? Assim espero. Mas eu queria ouvir um pouco dessa, como é que você tem acompanhado a evolução ali desde 2011 até hoje, né? Das empresas nessa questão de budget, né? Para sustentabilidade versus marketing e vendas, né? E essa relação entre vendas e sustentabilidade, né? Posicionamento das empresas, a agenda de regeneração, não refletindo de fato nas organizações quando você olha no P&L ali, né? Tem um discurso ali, mas quando você olha os números e aonde está indo o dinheiro, né? Como é que você tem acompanhado essa evolução? Cara, a gente ainda está engatinhando nessa jornada. Lá em 2011, nossa, essa agenda era impossível, né? Essa conversa era muito difícil. Bom, acho que tem um elemento interessante, talvez como pano de fundo dessa conversa agora, que tem a ver sobre visão de mundo, saca? Rick, assim, o que eu sinto é que a gente ainda opera coletivamente sobre uma lógica muito linear mesmo da visão de mundo, né? Os negócios são pensados como instrumentos de extração, produção e distribuição, né, de produtos ou serviços para geração de receitas e centralização desses resultados. Essa mecânica de como o capitalismo se desenvolveu e os negócios
se desenvolveram, ela ainda é muito vigente hoje, ainda, né? E eu acho que esse olhar que se tem para o mundo, que os indivíduos têm para o mundo, e o negócio e as empresas são só representações dessa visão de mundo, elas são muito antinaturais. Então, acho que tem um lugar importante de transformação de consciência coletiva mesmo, para a gente olhar enfim, para o planeta e para a nossa existência aqui sob uma outra ótica. E talvez isso vai ressignificar tudo, inclusive esse ponto que você me pergunta, que é qual o papel de uma área de sustentabilidade dentro dessa organização. Hoje ainda é setorial. Hoje ainda a sustentabilidade é uma cadeirinha, um quadrado mais um que está ali representado que não diz respeito ao negócio, mas sim para resolver exigências legais ou desafios ou obrigatoriedades que aquela empresa precisa cada vez mais, né, prestar contas, e ali também, claro, os projetos de impacto que ela pode ampliar e implementar. Mas, no fundo, se a gente parar para pensar que estamos aqui para, teoricamente, em coletivo com esse planeta e todos os seres que aqui vivem, nos desenvolvermos coletivamente para a evolução coletiva do próprio planeta e da espécie, a sustentabilidade tinha que ser uma transversal dentro das organizações. Ela não tinha que ser uma área, ela tinha que ser um statement, ela tinha que ser uma estratégia, né? E, claro, com as suas equipes, com as suas pessoas que vão, né, coordenar com seus orçamentos, mas a gente vê isso muito pouco. Então, ainda o que se mais vê, de fato, são histórias bonitas contadas de um produto sustentável, com um tecido responsável e que representa 2% do share daquele negócio, né? E os outros 98% são os produtos que estão aí há 30 anos, 50 anos sendo produzidos e distribuídos, né? Então, ainda é um desafio muito grande as empresas se arriscarem nessa dimensão, que não é apenas sobre colocar mais dinheiro na sustentabilidade, mas de fato mudar a sua visão de jogo, a sua visão de mundo, para repensar até mesmo, quem sabe, os seus modelos de negócio, para poder se colocar mais a serviço de Gaia, mais a serviço desse ecossistema complexo que a gente vive, e não apenas a serviço dos próprios interesses pessoais e econômicos, né? Então, será que a gente vai ter a evolução de consciência coletiva para chegar nesse lugar? Talvez, né? Quem sabe? Seguimos tentando, né? Assim, Seguimos tentando, né? a gente faz o que dá, né? Que também tem o risco da gente cair num estado de depressão também e não agir, né? Quando a gente É olha, verdade. quando a gente estuda a ciência mesmo, né? Tem que ter um lado da fé, da arte ali, né? A política fica discutindo ali, né? Infinitamente, a ciência traz os dados. Acho que o que acaba salvando é a arte. Você começou ali com a pintura, né? A É arte verdade. acaba sendo esse espaço ali de conexão com o sagrado, de alguma maneira, né? Mas você falou da visão de mundo, né? Me lembrou de um autor que eu gosto bastante, que é o Charles Eisenstein, que ele fala tem um livro que Maravilhoso. chama O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Podem Ver Como Possível, né? Acho que essa é a tradução em português. Mas ele fala da necessidade de uma nova história, né? Essa história nossa, né? Que você trouxe a palavra linear, né? A gente ainda vive um mundo newtoniano, de alguma maneira, né? Essa separação em caixinhas e a mecânica linear, enquanto que Einstein já faz 50 anos que a gente já descobriu que energia, matéria, enfim, acho que eu não quero nem entrar muito na questão científica ou espiritual, mas a gente já descobriu que o mundo funciona de uma maneira diferente da maneira como a gente está operando, né? Como tratando a natureza como recursos, né? Achando que o crescimento infinito é o objetivo, a acumulação de capital é a grande definição de sucesso individual, um coletivo que se dane, porque já que é escasso mesmo, eu vou garantir o meu e dos meus, né? Então, a gente continua operando nesse nível. Também vejo tenho esperança e otimismo nessa mudança, e a visão indígena também do Cacá Verá, por exemplo, que veio aqui, também me faz muito sentido, né? Acho que a visão do todo que eles trazem, porque na nossa visão aí vamos considerar a gente ainda como uma visão eurocentrista, né? Uma visão ainda colonialista, patriarcal do mundo, como ainda está sendo tocado as organizações, os países, as relações, né? A gente está caminhando cada vez mais, a gente tem visto esse verão, por exemplo, né, o calor que fez, assim, então a gente tem visto na prática os efeitos disso, né? Mas a gente ainda não tem mudado na velocidade que a gente precisa, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre
possíveis livros, conteúdos, autores, né? Eu comentei alguns aqui, vocês disseminam muita coisa no Menos um Lixo. Para quem quer saber mais, como se engajar mais, ou o que te ajudou muito na sua transformação pessoal, seja de conhecimentos teóricos, práticos, até para quem está em transições de carreira, assim, mas tanto para ter uma evolução dessa visão de mundo, quanto para recursos práticos ali para agir no dia a dia a partir de uma visão de mundo, tanto para a gente não cair na busca pelo acúmulo por si, nem na depressão de estar tudo perdido, não ter o que eu fazer, né? Cara, assim, a gente tem muitas pessoas, né, que nos inspiram, né? Acho que vale começar falando da minha musa inspiradora, Fê Cortez, né? Minha companheira de vida, com quem a gente recentemente teve um filhotinho, o Tito, vai fazer 1 ano agora. Parabéns. Tem uma de 1 ano e meio, aluna aqui. Ah, demais. Eu tô Você aqui tem a Alice também, né? eu tô no quarto da Alice aqui de 11 anos. Enfim, no fundo, esses são os nossos grandes projetos de vida, né? Somos escolhidos para receber essas almas incríveis que chegam para transformar as nossas vidas e as nossas visões de mundo, né? E, bom, cara, a Fê, ela é uma pessoa muito inspiradora e ela conseguiu, de alguma forma, materializar essa visão de mundo que ela traz num livro que ela lançou no final do ano retrasado, pouquinho antes do Tito nascer, que se chama Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade, que é, de uma forma bela e bonita, um olhar sobre, claro, como chegamos até aqui e passa por tudo isso que, de alguma forma, a gente falou aqui sobre visão, né, sobre essa sociedade patriarcal, eurocentrada, materialista, essa visão de mundo linear e newtoniana, ela traz um pouco esse olhar de contexto e depois tece uma visão muito bonita e inspiradora a partir do olhar do feminino, sobre qual seria uma nova história possível para a humanidade. E ela fala muito sobre o ser integral, sobre né, essa união entre as forças e as energias masculina e feminina. Enfim, é um livro muito lindo, muito bonito, que eu indico a todos e todas, porque ela, além de tecer uma visão própria muito interessante, é um livro também que reúne uma pesquisa de autores e pessoas que fazem parte da história dela, naturalmente, da nossa como empreendedor, como ativista. Então, acho que esse livro pode ser uma dica muito legal. Tem um podcast da Fê também, que é o Copo Meio Cheio, que é um podcast muito bacana. A gente rodou só uma temporada 2 anos atrás, que ela também dialoga, entrevista junto com o André Carvalhal, um grande amigo, que também é um comunicador nato, que entrevista pessoas muito interessantes. Entre elas, um cara que eu quero indicar aqui também, que é o Fábio Scarano, que é uma figura muito maravilhosa, que produz também livros incríveis sobre a importância de a gente se olhar e se perceber no mundo de uma forma mais integral, né? Então ele tem um livro chamado Regenerantes de Gaia, que é um livro muito bonito. Cara, tem tanta coisa maravilhosa, assim. Acho que uma referência bacana que é meio que fundamenta toda essa visão de mundo, de um mundo pulsante na qual a gente faz parte enquanto espécie, que não pode não deixar de citar o James Lovelock, né, que concebeu a teoria de Gaia, né, essa tese de que o planeta é um ser vivo e que ele tem também os seus processos cíclicos, as suas jornadas, as suas necessidades enquanto ser vivo, e que ele não é só um planeta estéril na qual a gente habita, uma rocha que se decompõe, enfim, e que tem aqui seres como nós, as plantas e os animais. Não, o planeta ele tem um sistema de funcionamento que integra tudo isso, incluindo a gente, né? Então, acho que isso é uma base muito interessante para quem está falando sobre regeneração, para quem quer olhar para o mundo e para os negócios sob uma perspectiva regenerativa. Sem dúvida, tem que olhar para James Lovelock e fundamentar suas teses, né? Porque é muito, muito incrível essa visão dele. E que, claro, né, como toda boa visão, tem os seus questionadores, né? Como todo, né? Acho que esses dois lados é essencial. Você deu o próprio exemplo do copo, né? Como tem pessoas que podem criticar como ele é feito. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa agora nesse momento de crédito de carbono, né? Chama Pachama.
de usar a inteligência artificial para como vai ter essa compensação e recebendo muitas críticas também. Então, a perfeição, ela é algo assim, né, de Que tão não existe, né? irreal, tão irreal. Na Uber Packers eu adianta mais as limpezas de praia, galera. Não, mas, pô, por que que um cara uma vez estava numa limpeza de praia? Ele, não, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar o saquinho. Começou a me criticar porque a gente devia dar os saquinhos para as pessoas que estavam na praia, para elas fazerem as limpezas também, né? Então, ou tenho recebido bastante mensagem assim: não, tal praia tá bem suja, vocês têm que vir para cá e não para praia tal. Então, assim, a perfeição, eu acho que crítico também é o que mais tem, né? Acho que muita gente com as redes sociais fica criticando e ao invés de agir mesmo, né? E acho que essas pessoas que você trouxe acho que são grandes referências aí de mecanismos para agir, né? E aí, pensando no Tito, na Alice, na Luna, né? Minha filha, no mundo que eles podem ter no futuro, em a gente mudando coletivamente essa nossa visão de mundo agora, né? Ou não, me parece que eles já vêm, assim, de alguma maneira, com um tom mais evoluído até. Não é nem antes, ainda antes da educação, da comunicação, mas essa galera nova que está vindo, assim, essa geração nova, parece que já vem dado a situação do planeta, né, já vem com recursos, conhecimentos e ferramentas para agir, né? Acho que a grande questão que você trouxe é quão rápido essa destruição está andando, né? E a gente aí teve, acho que a sorte aí, né, de Brasil e Estados Unidos, a gente ter mudanças de direcionamento que podiam levar a gente para um caos bem maior, mas qual que é a velocidade dessas mudanças para para essa geração mais nova receber um mundo ainda com espécies extintas, né? O que a gente tem visto cada vez mais, né? Na nossa geração, a gente já viu várias espécies extintas, né? E com a aceleração das coisas, né? Crescimento exponencial, a tendência de crescimento exponencial de tanta coisa, né? Da consciência à destruição, a gente fazer esse papel, né? Do mundo que a gente recebeu e do mundo que a gente está entregando, né? A gente não vai conseguir entregar um mundo tão preservado como a gente recebeu, ainda que já estava bem destruído, mas é um mundo mais consciente, com mais ferramentas e mais conhecimento para que eles possam agir ali no que faz falta, né? Mas eu queria ouvir um pouco da tua reflexão, da tua relação com teus filhos, né? Que tipo de valores ou que tipo de até dicas assim de você já está nesse estágio mais avançado aí tem um mais velho, mais novo assim, né? Eu tô ali tem uma só de 1 ano e meio, mas dicas e reflexões aí para as crianças pequenas, até porque uma hora eles podem cair nesse desespero também, né? Nossa, já tá tudo perdido mesmo, né? Então vou cair e vou ficar no videogame o dia inteiro, né? Cara, esse papo é um papo bonito, assim, que me toca muito. Acho que o primeiro ponto que fundamenta essa história, e estamos aqui, né, dois homens conversando, né, acho que passa também por um lugar importante da gente ressignificar como sociedade a nossa existência como homens, né? Qual é o papel dos homens no desenvolvimento coletivo, né, da nossa espécie, assim? E eu sinto que a nossa geração de pais é uma geração que está sendo a propulsora de um novo olhar para o que é ser pai, né? E que paternidade é essa que a gente exerce? Porque isso, para mim, diz muito sobre que crianças são essas que se tornarão adultos em breve e como eles estabelecerão as suas relações também, por aí vai, né? Então, eu sinto que esse é algo que está ao nosso alcance, a gente produzir, de fato, transformações sistêmicas a partir da expressão dessa paternidade, da expressão desse ser homem no mundo. E eu acho que essa é uma grande transformação base para tudo. Assim. Bom, dito isso, né, eu sinto que, por si só, essa própria presença e participação ativa no criar, no desenvolver, no cuidar, e isso tem muito a ver com a energia feminina, né? A nossa própria expressão enquanto homens dessa forma no mundo já produz e entrega para essas crianças valores muito significativos, assim, que vão realmente ser muito, muito incríveis para um futuro que a gente vislumbra, né? Menos desigual, mais humano, ambientalmente mais responsável, enfim. Então, eu acho que isso, cara, para mim é muito determinante, assim, muito, muito, muito determinante. Agora, de fato, não dá para a gente
também não olhar para uma dimensão espiritual, saca, Rick? Assim, tem um lugar da transformação, enfim, planetária, que na minha concepção, na minha visão, e eu corroboro muito com a Fê, a gente discute muito isso aqui positivamente, que é que essa transformação ela vai também se dar, e fundamentalmente se dar a partir de uma nova consciência mesmo que, de alguma forma, vai acontecer. Fruto da ação efetiva que estamos aqui hoje, empreendendo, conduzindo os nossos negócios e as nossas relações, as nossas famílias, a partir de princípios e valores significativos. Coletivamente, a gente reverberar o amor, reverberar a consciência, reverberar a preservação, a regeneração como princípios. Isso tudo junto, numa mobilização coletiva, sinto que produzirá um salto quântico mesmo de mudança de consciência coletiva. E as crianças que aqui estão, que chegam nesse momento, elas são catalisadoras dessa nova forma de ver e enxergar o mundo dos adultos, que começa a ganhar cada vez mais força. Eu acho que numa equação não matemática, a gente vai chegar a um lugar bonito e possível para a nossa espécie aqui no planeta, né? E negócio, se a gente acredita que tudo é um e que estamos todos conectados, né? A mudança que eu faço, ela tem um papel no mundo, né? Porque às vezes a gente, para não cair também na desesperança, né? Que eu tenho pensado, falado e trabalhado bastante para assim, fazer a sua parte, se tudo está conectado, né? A sua parte está conectado com as outras, e assim, o impacto que isso pode ter, não tem como a gente Sim. saber, né? Tem uma frase da Margaret Mead que eu gosto, que é: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas engajadas e conscientes possa mudar o mundo. Na verdade, sempre foi assim que o mundo mudou. Eu estava até estudando um pouco esses tempos sobre umas teorias da evolução, que, de alguma maneira, o que Darwin trouxe, que era a evolução acontece a partir dessa competição extremada. Na verdade, o que tem se percebido também é que, às vezes, ou sempre, a evolução ela pode acontecer a partir de um grupo que ficou em um lugar específico e, dadas as condições adversas, evoluiu, e foi uma evolução muito mais rápida do que essa ideia dessa evolução. Quando você olha aí fósseis passados, nunca teve traços comprovados, né, dessa evolução lenta, simplesmente de um tipo de espécie para outra, por exemplo. Então, grupos pequenos, né, que é o que temos hoje, né, na verdade, né, e não gosto de falar mais conscientes, porque eu acho que isso acaba criando uma forma patriarcal de ver o ser humano, mas que buscam aí um engajamento, uma participação maior nessa teoria, que muito mais prática do que teoria, na minha visão, de Gaia, da Terra como um planeta vivo, dos seres todos, da conexão entre tudo que a gente tem e faz, né? Então, só adicionando aí, acho que as pesquisas científicas em várias áreas, né, têm mostrado isso, né? Então, o poder da colaboração, na verdade, né? E como a gente está, né, como o Charles fala, com uma história de mudança coletiva, né? É só simplesmente uma mudança de uma crença profunda, né? Que não é fácil mudar, mas a gente tem várias aí psicotecnologias para isso, mas isso me dá um otimismo, assim, saca? Não, e acho que até se você parar para pensar, o conservadorismo que cresce no mundo, né, para mim é reflexo dessa transformação evolutiva. Porque quando a gente, e é natural do ser humano, de certa forma, numa situação de insegurança, de desconhecimento, o medo vem muito forte. E quando você está com medo, é muito mais fácil você se agarrar àquilo que você conhece, aquilo que você já reconhece como algo que existe ou que é possível. Então, o retorno ao conservadorismo global, porque é isso, né? Saímos de um período desafiador demais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, idem, mas a Itália acabou de eleger uma pessoa da ultradireita e Polônia, Hungria, enfim, não faltam exemplos no mundo e não faltarão nos próximos anos de uma ascensão conservadora que, para mim, é reflexo de um medo coletivo pelo desconhecido do novo que está chegando e está produzindo a transformação. Então, esse momento de ruptura, é o que você falou, estamos nesse estalar dos dedos, né? É um privilégio, né, estarmos encarnados nesse momento do mundo, podendo contribuir e atuar nessa transformação. Fácil não é, mas é um privilégio. Concordo. E o privilégio também de poder passar para frente ali, né, de alguma maneira, né, nessa entre gerações. Maravilha, Vaca. Quero te agradecer demais aí pelo papo, o tempo passou voando.
Entendi bastante aqui, várias anotações, várias recomendações. E queria que você falasse das suas redes, né? Tanto pessoais, onde você compartilha mais conhecimento, Menos um Lixo, como as pessoas podem entrar mais em contato com você e com Menos um Lixo, desde onde comprar o copinho, onde consumir o conteúdo, onde que você está mais presente ali das redes, né? Enfim, como entrar em mais contato contigo. Legal. Cara, Menos um Lixo é bem fácil de achar, é menos numeral, né? Numeral, menos um lixo, é o nosso arroba no Instagram, menosumlixo.com.br, nosso site. No LinkedIn eu costumo compartilhar e produzir conteúdos também, Wagner Andrade, Wagner com W, Wagner Andrade, tudo junto, você me acha no LinkedIn. Cara, e o Menos um Lixo está aí, de braços abertos para ser canal, ser plataforma, para contar as verdadeiras e boas histórias, para influenciar mais e mais pessoas, assim como o nosso copinho, que está disponível em várias lojas online e físicas pelo Brasil, né? Se você quer revender o copinho também no seu negócio, basta procurar a gente, empresas que querem viver a sua jornada de eliminação dos descartáveis e tem no copinho essa oportunidade, basta entrar em contato, a gente produz em escala para as empresas e ajuda essas empresas na sua jornada também de transformação. Então, nesses links, @menosumlixo no Instagram e no menosumlixo.com.br, tem lá nossos dados e vai ser um prazer, enfim, dialogar com as pessoas, com todo mundo, com as empresas. Maravilha, velho. Valeu demais aí, o papo foi show. Você acha que faltou alguma coisa ou tem algum pedido para a audiência? Tem algo que você quer trazer para eles ou sente que foi tudo aí? Cara, foi tudo, assim, sempre, quer dizer, nunca é tudo, né? Esse papo, quando se abre, ele tem Do aí prático ao místico, né? Do infinito ao Pô, presente, mano, né? tem 5 temporadas de podcast aí para a gente trocar ideia. Mas o que eu diria, assim, eu acho que como uma mensagem final, agradecendo muito, obrigado, Rick, mais uma vez pelo espaço. Que bom que você está nessa empreitada também de empreender com um negócio incrível como a World Packers, mas também abrir esse espaço de diálogo e conversa para também contribuir para, enfim, incentivar, influenciar, informar as pessoas sobre o que faz sentido. O que eu acho que para a gente é muito relevante e eu diria como uma mensagem final o que você que está nos ouvindo aqui agora pode fazer hoje para produzir uma transformação na sua vida e no seu entorno, e essa transformação seja algo que beneficie não só a sua própria vida, mas também a sociedade, a sua empresa, a sua escola, a sua família, né? Acho que são pequenos atos, pequenos gestos, as micro-revoluções que mobilizam e influenciam o todo, né? Então, seja eliminando um resíduo na sua vida, seja repensando um consumo, seja produzindo alguma iniciativa ou projeto, ou levando uma ideia para o seu chefe. Cara, conversar melhor com a sua esposa, se colocar presente enquanto pai. Acho que são tantos pequenos e profundos e poderosos gestos que impactam e influenciam muito, né? Então, acho que a pergunta bacana que deve ser feita é como é que a gente quer ser lembrado? Então, que a gente possa ser um agente de transformação da nossa própria realidade e da dos outros também. Sim seja. Valeu demais, Wagner. Valeu, galera. Os links vou colocar todos aqui. Até semana que vem. Valeu demais. Valeu! Valeu demais, galera, por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. Vocês curtiram esse episódio? Compartilhem com seus amigos, comentem no Instagram, no YouTube, pra gente saber o que vocês estão achando. Eu tô animadaço com essa temporada. Sinto que a gente está trazendo ferramentas práticas, não só inspiração, mas como a gente consegue, de fato, ter essa autonomia para fazer a diferença. Daqui a 2 semanas tem mais, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa temporada. Eu tô adorando. Valeu demais.